Gente da gente, um grande abraço. Aqui o Edson Matoso com você no canal 14.1, programa inédito, o Gente da Gente 12, sábado 11 da manhã, reprise terça e quinta meia-noite. Hoje, a prestação de contas da Federação Paraense de Futebol num café da manhã. O presidente Nunes satisfeito. Um bate-papo com ex-árbitros, a turma da arbitragem alta, hein? Tudo acompanhando a trajetória do nosso Delson Fernandes. E mais, vamos ter a Unicep, uma cerimônia que aconteceu na Câmara Municipal de Belém. Conheça a Unicep, dando um encontro, promovendo um encontro entre vários setores da comunicação. Eu bato um papo aí até com a turma das aparelhagens. E na ocasião, um dos convidados, o deputado Eliel Faustino, que é líder do governo na Assembleia Legislativa. Eu perguntei para o deputado Eliel Faustino sobre essa história de desemprego, esse monte de demissão que está acontecendo aí e o que é que o governo do estado vem fazendo para combater, para fazer a sua parte no combate a essas demissões, principalmente de jovens. Os dados estão aí com essa economia travada e com cada vez mais se tirando do bolso do cidadão do que paga o imposto, porque tiram de quem paga. Quem assalta o país... vai dali, vai daqui, vai da acolá. Dizem que devolveram 170 milhões da Petrobras. Você viu? Eu vi, festejaram, mas quem viu? Cadê a foto? Cadê o documento? Mas eu quero saber aqui do nosso Pará. O deputado Eliel Faustino, grande líder de Ananindeua, vai conversar com a gente sobre isso. Pedro Minua foi afastado numa reunião que teve extraordinária do Conselho Deliberativo do Clube do Remo, tendo à frente Manuel Ribeiro. Todo mundo ouviu o pessoal do Condé, os que atacaram o Minoa. Eu quis ouvir o Minoa, que ele quase não fala. Você vai saber daqui a pouco sobre Rony e tudo mais. Eu estou aqui no Paysandu Esporte Clube, nós vamos mostrar alguns lances. Aliás, eu quero agradecer ao nosso querido companheiro Pugê lá, que estava no pessoal da Ponta Negra em Natal, tá certo? Nós vamos mostrar a vitória do Paysandu Esporte Clube e o desabafo do técnico do ABC. Ô, meu amigo, desse mal também a gente se queixa aqui no Pará da arbitragem, mas futebol é isso mesmo. E eu quero agradecer aqui ao Tadeu, Jorge Luiz, todo o pessoal do Paysandu Esporte Clube, a nossa cabeça passagem do programa número 12 aqui, da Curuzu, no momento em que o Paysandu retoma, né? Então, retoma o caminho das vitórias. Estamos aqui na Curuzu, estádio Leônidas das Castro, daqui as passagens e cabeças do nosso Gente da Gente 12, a partir de agora com você. Prestação de contas da Federação Paraense de Futebol, num café da manhã, e a gente esteve lá, tá certo? Acompanhando diversas manifestações, inclusive um papo com figuras da arbitragem. Hoje a arbitragem do Pará está muito bem no conceito, inclusive com o árbitro FIFA, que é o nosso Delson Fernandes. Mas a Federação Paraense de Futebol hoje, ela está praticamente tomada por profissionais da arbitragem, que já militaram na arbitragem, e profissionais de primeira qualidade em tudo aquilo que eles fazem. A começar do novo diretor de marketing, o Fernando Sérgio Castro. Mas vamos ao nosso café da manhã, a prestação de conta e um bom papo que nós tivemos com algumas figuras do meio desportivo. Vamos lá. Me dou satisfeito de ter prestado conta do nosso trabalho administrativo, técnico e financeiro, transparente, para quem quiser analisar, não escondemos nada, tá? Pode ser avaliado por quem quer que seja. Eu quero investir no futebol do Pará, em algum clube, tudinho, mas eu tenho medo de dinheiro. Está aqui, está prestado conta do que é que se faz no futebol paraense, no nosso campeonato aqui, e eu acredito que isso aí é o melhor caminho que tem para quem quiser avaliar. Nada é feito às escondidas. O senhor pode dizer que foi um sucesso nesses três aspectos, técnico, administrativo e financeiro? Eu digo que foi, sim. Técnico, administrativo e financeiro. Fernando Sérgio Castro, diretor de marketing da Federação Paraense de Futebol. Fernando, primeiro que tudo, parabéns, porque a gente sabe muito bem do que você representa nesse contexto do marketing, de assessoria de imprensa, que era da Polícia Federal. A federação, as coisas tendem a ser, apesar de ter muita emoção, muita polêmica, mas o domínio eu não vou dizer mais fácil, é bem menos difícil. É, menos difícil e diferente, né?
porque a Federação Paraense de Futebol, além de administrar e gerenciar o futebol, gerencia também emoções, né? Principalmente aqui no nosso estado, que os dois carros-chefes do futebol é o Remo e o Paysandu. E o povo paraense respira futebol. E que bom que isso aconteça, né? Porque aí, o povo amando o futebol, a federação cria para si a responsabilidade de fazer uma boa gestão. E o coronel Antônio Carlos Nunes de Lima, presidente da federação, tem feito isso. Tem contratado profissionais para ajudá-lo na gestão do futebol. E eu quero ressaltar também a importância de uma parceira do futebol e da federação chamada imprensa. Porque a imprensa é o segmento que vai levar as informações até a sociedade, até ao torcedor paraense. É bom lembrar, eu fiz esse preâmbulo com relação ao que você andava fazendo, mas entre outras coisas, né? O fato de você ter sido árbitro da Federação Paraense de Futebol e permanentemente comentando na cultura, na Marajoara, você sempre está comentando futebol nas emissoras como convidado, né? É verdade. E olha só que grande coincidência, ô Matoso. Rapidinho. A letra M tem uma grande importância na minha vida como árbitro, porque eu comecei em Marituba, que é com a letra M. Depois vim para o Mangueirão. Aí do Mangueirão eu fui para o Maracanã, no Rio de Janeiro, que eu também pertencia à Federação Carioca. E quando eu voltei para o Mangueirão, onde eu encerrei minha carreira, lá pelo ano de 1997, eu recebi um convite para comentar a arbitragem na televisão. E quem me convidou? Matoso, que é com letra M também. É mesmo. Então eu estou prestando essa homenagem a você. Eu acho que você nem se lembra disso. Eu acho que na época da TVA, da TVA, com o saudoso Paulo Cecim, com o saudoso Tavernar, né? Tavernar, né? Simeão Tavernar. Isso. Né? E a letra M tem essa importância muito grande. E eu te agradeço nessa oportunidade. Mas é isso, nós assumimos a diretoria de marketing da federação, imbuídos com essa proposta, né, de trazer a imprensa para nos acompanhar nesse segmento chamado futebol. Informar melhor o público, porque quando fica, Fernando, o que eu reclamo muito, às vezes eu tenho fama de ranzinza, é porque quando você não tem o porta-voz, quando você não tem a fonte verdadeira de onde sai da informação, vira boato, fofoca, especulação. E a gente vai fazer um serviço profissional, como sempre fizemos, sempre com o apoio da imprensa, porque quem ganha com isso é o futebol e o torcedor paraense. O Guilhermino dirige o setor de arbitragem. Com certeza, eu dirijo, mas com a ajuda de pessoas fantásticas, né? O Fernando que está aqui do lado e sempre respeitando a antiguidade, que é o caso do João Cunha também. Eu conheci belíssimos árbitros, Fernando de Jesus Andrade, eu me lembro quando ele foi lançado como comentarista na Liberal, onde eu trabalhava, na época com Jaime Baixo, Sidon. Manuel Nery Filho era árbitro, maestro na escola técnica, comentarista de arbitragem. Teodorico Rodrigues, comentarista de arbitragem, mas o ex-árbitro João Cunha não é de arbitragem, no início quiseram me fazer também de arbitragem. Eu disse, não precisa ser de arbitragem, porque quem comenta futebol, se não estudar arbitragem, não vai comentar o futebol do jeito que é. Aliás, eu tive o privilégio de ser árbitro de futebol formado, eu tenho curso de treinador de futebol, então quando eu falo ali, eu não falo de achismo, eu falo de coisas que eu participei ativamente, outras que não participei, mas estudei para isso. Então, eu acho que nós da imprensa, de modo geral, devemos ter em mente isso. O Guerreiro tem uma frase que ele diz sempre: quem se prepara mais, se atrapalha menos. De repente, o Fernando Rodrigues, no dia anterior a esse evento da federação, você esteve dando uma palestra com relação a essa questão de arbitragem. Verdade, uma promoção da CLEP, exatamente para poder fazer, termos parâmetros técnicos para os colegas da imprensa poder ter o conhecimento atualizado sobre as mudanças, as últimas alterações da regra do jogo. E como no Brasil, de uma forma geral, infelizmente, não se estuda a regra do jogo, todos comentam futebol, mas poucos leem o livro de regras, estudam o livro de regras para poder ter um embasamento técnico na hora de comentar. E aí a excelente iniciativa da CLEP, reunindo os colegas da imprensa, para o que era uma palestra de 45 minutos, acabou se transformando numa palestra de 2 horas, e já com a possibilidade de voltarmos novamente diante de tudo que ficou permeado na palestra. E, lógico que nós ficamos felizes porque podemos dividir esse conhecimento com os colegas, e o objetivo é o crescimento.
o crescimento, o engrandecimento do futebol do Pará, dividir essas informações técnicas com as pessoas que fazem o futebol. E aí contamos com o apoio da imprensa para poder criarmos uma cultura, principalmente para a criança, para o jovem que começa como adolescente, que o clube seja obrigatório ele poder dar regras de futebol para a criança que começa a chegar ao clube, para que quando chega numa fase profissional, ele não fique levando cartão bobo, sendo expulso desnecessariamente. Muito bem, amigos, gente da gente, número 12, aqui no canal 14.1 TV Grão-Pará. Nós estivemos no início da semana na Câmara Municipal de Belém. Na oportunidade, houve uma solenidade de entrega de comendas, diplomas, placas, para 43 destaques da comunicação. Este amigo de vocês esteve lá também, eu agradeço em nome de vocês todos, essas comendas, esses diplomas, esses troféus que nós recebemos, em função do reconhecimento de você ao longo da minha vida profissional. E a gente fica muito grato, Primeiro agradecendo a Deus pelas possibilidades de trabalho, as emissoras, no caso aqui hoje a TV Grão-Pará, e você, amigo ouvinte, telespectador, seguidor. E nós estivemos lá para conhecer um pouco mais da Unicep. Nós conversamos com a Bruna Lohan, com o vice-presidente da entidade, Ricardo Kizan, batemos um papo com a turma das aparelhagens, um grupo de comunicadores de aparelhagem que também está muito inserido nesse contexto. Vamos à Câmara e à Unicep. E foi assim que tudo começou. Quando eu fui procurado pela Unicep, e fui pesquisar, incrível, no Brasil, só uma capital, Curitiba, tinha feito homenagem aos profissionais da comunicação. Imediatamente, claro, já que o Espírito Santo nos abençoou com essa ideia, vamos dizer assim, além de propor uma sessão especial que homenageou pessoas como você, que construíram essa comunicação de qualidade, de respeito, com honestidade, respeito a todos. Também propomos aqui, está tramitando na casa, um projeto de lei que cria o Dia Municipal do Profissional da Comunicação. Nada mais justo para uma categoria que, como eu falei na tribuna, para mim, se não é uma das, é a mais importante do Brasil, porque vocês resgatam, registram e criam, deixam guardada a história do nosso país, meu Deus. Tudo, do esporte ao terremoto no México, tudo está registrado graças aos profissionais da comunicação. O Ricardo Kizan é vice-presidente, como é que surgiu essa ideia? Matoso, surgiu a ideia de um grupo de comunicadores, de colegas comunicadores, batalhadores comunicadores, que vislumbrou isso, já vem conversando desde 2014, finalzinho, no segundo semestre de 2014, e dia 12 de janeiro de 2015 nós tornamos a realidade. Fundamos a União dos Comunicadores do Estado do Pará, com o objetivo, como a gente falou exatamente na nossa sessão, na primeira sessão, em homenagem aos comunicadores, onde você foi um dos homenageados no dia de hoje, no Dia Municipal do Profissional da Comunicação, que a Unicep nasceu com o intuito de somar. Nós não estamos vindo para dividir com ninguém, ao contrário, vindo para somar por uma categoria que vem crescendo cada vez mais e tem, como vocês, com essas 43 personalidades que nós homenageamos hoje, referências para a comunicação. A história do Pará, ela por si é muito forte. Vocês passaram por movimentos democráticos, sociais, políticos e construíram essa história da comunicação paraense. E nós estamos aqui dando continuidade. O grande objetivo da Unicep é o fortalecimento dessa categoria maravilhosa, que quando a gente fala em comunicação não é só radialista, Matoso, é o jornalista, é o relações públicas, é o marqueteiro, é o publicitário e propaganda. E o Ricardo Kizan é filho de um dos maiores comunicadores da história do rádio e da televisão do Pará e podemos dizer até do Brasil. Ele fez a figura do Capitão Furacão quando a Globo começou, participou do programa do Chico Anísio no auge do Chico Cid, quer dizer... Meu amigo, escola, tu não pode reclamar não. Não posso. Eu fico muito feliz quando você faz essa deferência, até porque também sei do carinho e você tem sido uma figura, principalmente para mim, particularmente para mim, que a gente vem aprendendo como fazer uma comunicação, por ter tido essa escola com Kizan Lourenço, de aprender uma comunicação de ética, de profissionalismo, de amizade. Isso é fundamental hoje na profissão, principalmente aqui a gente escolheu a amizade, o carinho, o respeito pelo colega. Longe da gente achar que a gente sabe tudo, que a gente pode tudo, e isso não. A gente precisa ter esse reconhecimento, e esse reconhecimento vem por vocês, aí, pelo que vocês fizeram. Bruna Lohan, quando ele disse assim, esse negócio de não ser sabe tudo, como foi? Não querer saber tudo. Isso, que às vezes tem comunicador que acha que sabe tudo. Só que hoje, cada vez mais,
com a interação, com as possibilidades diversas de comunicação, você tem do outro lado leitores, telespectadores, ouvintes, internautas extremamente questionadores e cobrando nossas posturas sobre todos os aspectos. Sobre todos os aspectos, é verdade. Eu também eu fico lisonjeada por fazer parte desse grupo, que ele é muito mais do que uma associação, ele é muito mais do que um fórum, ele é muito mais do que uma cooperativa de profissionais. Na realidade, são mentes pensantes 24 horas, a fim de não só valorar as características desses profissionais, mas lutar pela existência deles. Nós falamos de Belém do Pará, que já é pequeno perto de outros mercados de comunicação, que dirá os nossos municípios do interior do estado. Então essa integração, a gente transversalizar essa comunicação com os blogs que estão chegando agora, como você bem falou, com os movimentos de aparelhagem que comunicam, diuturnamente estão comunicando, exatamente, as rádios comunitárias, então é um espaço para que todo mundo sinta. E hoje, essa cerimônia linda que aconteceu, ela foi só o cartão de visita, foi só o cartão de apresentação da Unicep. Vai vir workshops, vai vir palestras de renomes nacionais, vai vir muito trabalho ainda que a gente vai estar mostrando que a gente não quer reunir só um grupo, a gente quer realmente construir uma nova forma de ver a comunicação do estado do Pará. Então, para mim, que estou engatinhando ainda nesse caminho, para mim é um prazer inenarrável, porque é uma aprendizagem todo dia. Eu aprendo com grandes profissionais todo dia. Eu tive a oportunidade de aprender com o Vladimir Costa, que me deu essa oportunidade, que jamais imaginei entrar no rádio. Ele deu oportunidade e aí ele me trouxe muito mais. Você tem um programa na Metropolitana? Na Metropolitana FM, Bruna Lohane é encrenqueira do rádio. Nós já fizemos Comando Geral, nós já fizemos outros sobre direitos humanos e a gente está caminhando nesses projetos, e ele, muito mais do que uma oportunidade de comunicar, ele me trouxe uma nova paixão. Hoje o rádio, a comunicação é a grande paixão da minha vida. Agora, vocês falando tão sério, por mais que você disse que você falou muito sério, aí você fala em encrenqueira. Quando eu olho o Manaca é tesoureiro, isso é brincadeira. O Manaca, isso não é piada não, Manaca? Rapaz, tudo tem sua hora do riso, né? Mas a mais engraçado do mundo não foi me dar essa tesouraria, foi me dar a tesouraria sem nenhum tostão nela. É isso que eu quero ver, como é que o caboclo se vira. Mas a Unicep é uma união de todos nós, você, eu, Bruna, Kizan, MM, todo mundo, a gente pensando junto, né? Quando a gente pega um fósforo e quebra o fósforo sozinho, ele se quebra rápido, mas se você pegar 10, 15, você demora para quebrar, não é verdade? Então, isso que a gente está tentando fazer aqui, essa união de todos nós, e vamos junto, né? Vamos em frente, pegando todos os tipos, todos os segmentos de comunicação. Comunicador de rádio, de jornal, de rádio de pote, de internet, de publicidade, enfim. E uma turma que faz parte já da cultura paraense, é a turma das aparelhagens. Paraenses, escutem, aqui Rubi. Fala, Gilmar, tudo bom? Ô, Matoso, é uma satisfação te rever, te encontrar. Realmente essa vinheta marca paraenses, escutem, aqui Rubi, é verdade. Então isso é muito importante, mais do que nunca, encontrar você nessa homenagem linda e maravilhosa que está nos honrando com essa comenda, essa homenagem ao Dia dos Comunicadores. E entre elas estamos inseridos nós de aparelhagem, além de fazer programa de rádio, mas representando as aparelhagens, fomos homenageados como locutores e DJs de aparelhagem. E eu quero agradecer a você por essa oportunidade de estar nos divulgando no teu programa. O Ademar, eu vim te conhecer nessas andanças de campanha eleitoral, mas já sabia que o Ademar era fera no mundo da comunicação da aparelhagem. Poxa. E recebendo a comenda também. Poxa, meu amigo, muito obrigado. Nós, no mundo da aparelhagem, que somos os promotores de eventos, que fizemos a alegria da nossa classe trabalhadora, não é o juiz, não é o promotor, não é o advogado, não é o deputado federal ou estadual, é a empregada doméstica dele que vai nos nossos eventos, é o motorista, é o jardineiro. Nós somos da maior classe, que são a classe menos favorecida. Então nós estamos aqui nessa luta e continuamos lutando contra muitos preconceitos que existem. Mas está aí o nosso meio de comunicação, a nossa associação do MM do Brasil, que fez isso aí, para colocar em posição que a gente existe, que a gente está aqui, que a gente é gente, que a gente defende essa classe social. Muito obrigado. E no Gente da Gente, olha, Gilmar, com todo o respeito, você do Rubi,
Guarani, os meninos lá do Pop Som, os meninos do Tupinambá, mas eu via muito aquela turma de Globo de Ouro, do Santos e o Brasilândia. Arrebentou e hoje foi todo mundo atrás do Galinho Peck da saudade, Zenildo, do Brasilândia. É verdade, Matoso. A saudade sempre presente e o Brasilândia resgatando as famílias para dançar o verdadeiro baile de salão e recordar as boas e grandes hinos que até hoje são inesquecíveis, como Roberto Carlos, Renato, os Fibres. Então, é uma infinidade de movimento jovem que acompanha o movimento da Jovem Guarda, de aparelhagem, e hoje a Unicep nos homenageia, a gente se sente muito gratificado e obrigado por toda essa turma aí, obrigado Matoso e obrigado a toda a Câmara Municipal aqui de Belém. Olha, na Unicep, sobre o assunto dos comunicadores que nós vimos ainda há pouco, eu conversei à parte com o deputado Eliel Faustino, que é uma figura extremamente simpática, muito querida e uma grande liderança do município de Ananindeua. Aliás, aqui para nós, ele não me falou, mas eu já ouvi muita gente falar em Ananindeua que Eliel Faustino, claro que depende de muitas composições, com o governador, com o pioneiro, mas o Eliel Faustino é um nome fortíssimo, tá certo, em Ananindeua. Bom, Eliel Faustino, o que eu quis saber? Cresce o desemprego, cresce o número de demissões, o maior número de demitidos, jovens, e aí vem o governador da Argélia, reunindo com possibilidade de investimentos de bilhões e bilhões de reais aqui no estado do Pará. Deputado Eliel Faustino, o senhor é o líder do governo na Assembleia Legislativa. O que o Pará está fazendo para combater essas demissões? Esse é um momento complicado que o país está vivendo. Nós temos também a satisfação de dizer que o estado do Pará, conforme a revista Valor Econômico, é um dos poucos estados que conseguiu fazer o dever de casa, que está com as suas contas em dia e o funcionalismo também. Isso se deve ao trabalho que o governador já tem e vem realizando aqui no estado, de sanear suas contas, de procurar fazer um enxugamento na máquina, que culminou com aquele projeto de reforma administrativa que foi para a Assembleia e que lá nós cortamos diversos cargos comissionados, para que o Pará tivesse ajustado perante a crise. Então, nós estamos escutando notícias diariamente, de que estão havendo demissões, inclusive aconteceram mudanças na nossa legislação para o trabalhador, no que diz respeito ao seguro-desemprego. Os 15, logo um ano e meio, né, que são os 18 primeiros meses, são onde ocorre a maior parte das demissões. E hoje o seguro-desemprego não contempla esses trabalhadores. Portanto, quase 60% ficarão sem o seguro-desemprego. Aqui no estado do Pará, diante de tantas alternativas e que todas as situações de poder público, seja municipal, estadual ou federal, estão procurando segurar suas contas, procurando não fazer exageradas contratações, o governador ele partiu para a Argélia no sentido de que trazer investimentos de lá para poder montar porto, infraestrutura logística e ferrovia aqui dentro do estado do Pará, para poder fazer a geração de emprego, a aplicação de recursos e investimentos. E estão sendo previstos que a Cevital, que é uma empresa argeliana, poderá investir até 5 bilhões dentro do estado do Pará. Então estão sendo previstas outras parcerias públicas. 5 bi, é isso? 5 bi. Inclusive estão sendo previstas outras parcerias com empresas multinacionais para que aqui o estado ele possa ter o investimento estrangeiro, tendo investimento, gerar o emprego e, sobretudo, proteger a mão de obra local, para que o estado não venha a sofrer com essa crise hoje, que é uma crise de estabilidade econômica nacional. Pois é, deputado, aí é que está, beneficiar a mão de obra local. Mas o que existe nesse debate é de que o grande problema da mão de obra local é a questão da qualificação, a capacitação. E o que é que o governo do estado está fazendo para contemplar principalmente o jovem, para não perder essa vaga, vamos dizer, para outros estados, enfim. Com certeza. Hoje o estado está atuando firmemente em cima da qualificação, no sentido de fazer estudos regionais daquilo que melhor trabalha a questão da qualificação, porque não adianta você fazer uma qualificação de determinada região do estado com cursos que ali amanhã não vão ter empreendimentos para poder puxar, absorver essa mão de obra. Então o estado está realizando um estudo, um zoneamento dentro do estado todinho, detectando qual é a necessidade de mão de obra em determinadas regiões, quais são os possíveis projetos a serem implantados, que com isso e com esse estudo, com essa análise técnica, poder permitir com que você possa fazer curso de qualificação direcionado para as empresas que não absorver mão de obra local. Gente da Gente, número 12, no canal 14.1, a Digital TV Grão Pará. Meus amigos,
Esse espaço agora eu reservo para parte da entrevista que eu fiz com o presidente do Clube do Remo, eleito, primeiro pleito direto do Remo, com o novo estatuto, Pedro Minoa. Olha, fazia tempo que eu não via tanta confusão num time, num clube como o Remo. Anula a primeira eleição, vai para a segunda, mal terminou a segunda eleição, com várias situações, já queriam derrubar o presidente, assumiu denúncias, afastamento com o Conselho Deliberativo. Quem assumiu foi o presidente do Conselho Deliberativo, que aliás não chegou a assumir porque a gente ligada ao Pedro Minoa. Não, peraí, cadê o documento? Cadê a ata? Onde que... Olha, pelo amor de Deus, esse não é o Remo que é cantado, festejado, amado por uma torcida fantástica que vive lotando as dependências dos estádios. Os homens que andam comandando o Clube do Remo precisam ficar afinados com a sua torcida fenomenal. Eu fiz a entrevista, mas sinceramente, eu cheguei a dizer para o Pedro Minoa: Pedro, eu só estou vindo com você aqui porque eu tenho acompanhado uma sobrecarga contra a tua pessoa, mas eu não sou do teu lado, não. Eu não sou do teu lado, contra Pirão, contra Manel, não. Eu sou pelo Clube do Remo, pelo futebol do Pará. Então essas acusações que pesam sobre o Pedro Minoa, a venda do Rony, um contrato que ele assinou sem ler, tem... Enfim, eu fui na sede do Leão de Antônio Baiana, na Avenida Nazaré. E só para... Esse é o objetivo, gente. A meta, hein? Vamos lá. A minha marca é sinceridade e honestidade. Eu não tenho vocação para ser político, eu não tenho nada contra os políticos, mas a minha idade, a única coisa que eu sempre quis ser presidente desse clube, que para mim é muito mais importante eu ser presidente do Clube do Remo do que ser governador do estado do Pará. Não é que o meu estado não mereça, ou eu não mereça, mas eu me sinto felicíssimo de ter ganho essa eleição, porque foi uma eleição, a primeira da eleição direta, então eu tive essa felicidade de, com 75 anos e 6 meses, ser o presidente de um clube que é o Clube do Remo, uma nação. E o Remo, hoje, o Remo de hoje, atravessa uma crise difícil, que os donos do Clube do Remo não aceitaram. É a briga de Davi contra Golias. O Davi é o Minoa, Golias são, que vocês conhecem, a torcida conhece, eu não vou citar nomes, que são décadas de 30 anos para cá, que o Remo está perdendo seus patrimônios. Hoje, a minha diretoria, que tem 5 meses de gestão, está sendo crucificado como temerária. E será se essa temerariedade é maior do que o que aconteceu, a venda do posto azulino, a venda de um amigo meu, esse é irmão, esse é do meu lado, o doutor Raimundo Ribeiro, que ele comprou a sede campestre e na gestão dele, coitado, foi vendido. O Remo devia 6 milhões, foi vendido a sede por 3. Hoje o débito, depois de 6 meses, pode entrar, eu me lembro. Depois de 6 meses, de 6 anos, o débito do Remo é 15 milhões. Então, Matoso, se eu for contar a história do Clube do Remo, alguém depredou o símbolo do Remo, destruiu a arquibancada, vendeu camarote, vendeu cadeira, vendeu camisa 33. O Remo deve para Umbro 280 mil. Tem um contrato, um aditivo assinado no dia 19 de novembro de 2014, onde o presidente não era mais
Foi anulada a eleição, mas ele não poderia assinar, mas assinou. Uma casa que foi comprada, pago 4 meses de aluguel. Onde? Lá na Mercedes. Essa casa foi comprada, tem um compromisso de compra do nosso presidente, do ex-presidente, de 350 mil. A pessoa saiu hoje, no outro dia derrubaram a casa. Até hoje, faz 1 ano e 4 ou 5 meses. Isso aí, quando for para a justiça, se prepare o Clube do Remo. Zé Soares, Leandrão, Atos, Rogério, em número muito... O Rogério também já entrou na justiça? Por quanto? Parece 400 ou 600 mil. O Atos é 1 milhão. Então, tudo isso, essa gestão desse pessoal não foi temerária. E uma grande parte dessa, o nosso presidente do conselho é o atual. Quer dizer que agora, eu concordo, eu aceito que o Estatuto do Clube do Remo mudou. Mas será possível que o bode expiatório é o Minoa? O senhor fez um relato aí seríssimo, isso tem que ser analisado, o torcedor do Clube do Remo tem que prestar atenção com todos esses dados que você dá. Com jogadores, com camisa, com casa comprada, derrubada e não foi paga, todas essas coisas precisam ser analisadas. Mas assim, como a questão é voltada ao atual presidente do Clube do Remo, o Pedro Minoa, que teve a acusação, primeiro, aquela história da multa do sócio-torcedor, o que é que existe de real nisso contra você? Até agora, só teve a denúncia. Realmente eu assinei um contrato, mas até hoje a empresa não veio procurar seu direito. E houve a irregularidade, sim, eu confiei, por isso que eu assumi. Mas a prova está aí, o meu vice renunciou. Renunciou não, pediu uma licença de 6 meses. Eu não sei por que motivo. E, Matoso, você, vamos dizer, num clube como é o Remo, quem trouxe para mim foi as 2 pessoas de maior confiança minha. O meu diretor-geral, que eu deleguei esse nome, não existe no estatuto. Tá? E o meu vice. Trouxeram, eu assinei. E essa questão de evasão de renda, que tinha mais gente do que foi apresentado no Bordeiro, no jogo Remo e Cuiabá, outros jogos. O que foi que houve? O Mangueirão, sobre essa denúncia, o Mangueirão, o Matoso, é um campo com uma dimensão muito boa, mas ultrapassado para a realidade do século XXI, do ano de 2015. Mas é permitido pelas autoridades, Polícia Militar, Ministério Público, vender no máximo a carga de 35 mil. E as catracas do Mangueirão não tem relógio. Como é que a gente vai administrar? Sim, mas vocês prestaram, não foi 34 mil e pouco? 34.700, quase chega dos 35. E aí aparece aquelas pessoas dizendo que tinha 40, 50 mil. Graças a Deus, se é que tinha essas pessoas, a segurança do Mangueirão, de um estádio, não é responsabilidade do clube, do presidente, mas é fiscalizado pela Polícia Militar, não é isso? Portanto, vocês consideram, a sua diretoria, você considera que é uma denúncia vazia, vocês têm como provar isso? Com certeza, tá? Com certeza, porque no jogo do Paysandu também deu uns 28 a 30 mil, que tinha gente que disse que tinha 40. E o Remo prestou conta do setor A e o Paysandu do setor B. O fato mais assim polêmico, a questão da venda do Rony,
que seria isso, seria um valor, foi outro valor. O que é que o presidente do Clube do Remo, Pedro Minor, responde sobre essa denúncia da questão da venda do Rony, que não foi informada para o Condel, enfim. O Rony foi vendido na gestão Minor. Sim. Só que o Rony tinha 4 a 5 meses de atraso. E fizemos uma negociação, fizemos um acordo atrasado, fizemos um parcelamento. O Remo devia 5 meses, é isso? 5 meses do Rony. Aí ele retirou da justiça a questão que ia ser, parece-me que dia 22 de janeiro, ele tirou, o Remo fez uma negociação, fez um novo contrato, que 65% do passe do Rony era do Remo e 35% do Rony. E aí ele jogou, mas apareceu um comprador do jogador, véspera, uns 5 dias antes do jogo Remo e Paragominas, o jogador e o empresário não queria. Eu me comprometi até fazer um seguro para ele jogar os últimos jogos. Se não me falta a memória, era o Paragomina lá, Paragomina em Belém, 2. O Paysandu, 3. O Independente, 4 ou 5 jogos. Ele não aceitou jogar em Paragomina porque na segunda-feira tinha a reunião do conselho, que estavam querendo tirar o Pedro Minor. O conselho tem um cidadão que é um conselheiro, vê se eu me lembro o nome dele, o Heitor, o conselheiro Heitor, já na primeira reunião do conselho, queria a cabeça do Minor. Alguém falou, mas pô, o Minor nem começou. Quer dizer, então o Rony, com isso, foi vendido e já recebemos dinheiro, graças a Deus, nós pagamos o... O Remo recebeu quanto? O dinheiro que caberia ao Remo era 321, mas tinha umas contas a pagar, o passe dele foi 500 mil, mas você sabe que o encargo vai a 80 e poucos mil, mas ficou para o Remo próximo a 300. Qual é a acusação do Condel contra o Pedro Minor na negociação do Rony? O que é que tem contra você nisso? É isso que eles estão dizendo, que eu vendi vendi o Rony sem a autorização, porque no estatuto hoje do sócio do conselho do Remo, do estatuto do clube do Remo, existe o presidente do CODI, o diretor de futebol e 3 do Conselho de Esporte, de Futebol, que é o Dico, o Gama e aquele contador, o Francisco Rosa, e que diz que não foi comunicado a eles. Vamos dizer que eu não comuniquei, mas tem coisa, Matoso, que hoje é difícil, guardar segredo avalie 5 cabeças, né? Mas o estatuto engessa, o do Remo engessa o presidente do CODI. E aí, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, e eu optei fazer o negócio dele, né? Você tem como se defender disso aí? Tenho, com certeza, está aí as provas, e prova está que o dinheiro dele, nós ganhamos um jogador que disputou a Copa Norte Sub-20 pelo Remo, não, nem disputou a Copa Norte, foi emprestado pelo gestor passado para fazer teste no Grêmio, o Ameixa. Hoje o Ameixa, com esse dinheiro do Rony, ajudou o Ameixa, assinou um contrato, está aí, você talvez vá ter a oportunidade, ele está vindo aqui para a sede do Remo, recebeu dinheiro,
vamos dizer assim, como uma luva para ele comprar uma casa para a mãe dele. Fui o único jogador em pleno século XXI, em 2015, que não quis carro. É difícil hoje o brasileiro, e quando tem um dinheiro desse, ele diz, não, eu quero uma casa para minha mãe. E ele teve esse dinheiro, vai assinar o contrato. Tem parece que é 3 anos. O primeiro ano que ele ganhava R$2.000, vai ganhar 8.000. Segundo ano, 12. E aparece o último ano, 15 ou 12. Eu não estou bem lembrado, tá? É um patrimônio. Está seguro o contrato dele por 3 anos? É, mais ou menos isso. E a Ameixa, Igor João, Silvio. E o Ed Kleber. Ed Kleber é um garoto que o nosso Zé Teodoro pediu para ele vir, mas nunca treinou. E agora com o Cacaio, ele vai ter oportunidade. E agora teve um belo exemplo dentro de campo, a partir do Cacaio, que a gente conhece desde quando ele foi campeão em 1991. Toda a trajetória de um cara super simples, como se diz assim, boleiro na linguagem melhor que tem, no sentido do convívio, um cara que continua do mesmo jeito. Eu encontrei o Cacaio na premiação lá da TV Cultura, impressionante, a humildade, a simplicidade, a forma tranquila de relacionar, e trouxe para ele, para o convívio do torcedor do Clube do Remo, esses jogadores, alguns deles, inclusive o Ameixa que está aqui, que já tinha mostrado a bola dele da outra vez. Foi surpresa para alguns, mas quem já tinha visto o Ameixa antes não foi surpresa. Né? O Ameixa, no ano passado, 2014, ou foi 2013, na Copa do Brasil, Copa Norte, né? Sub-20, ele foi dos melhores. E prova está que o Grêmio levou em 2014. Eu já era diretor de futebol amador, e o Ameixa não ficou para disputar por nós, porque se apressaram em emprestar. Por mim, eu emprestava. Eu acho que foi bom, porque o Ameixa veio com uma postura até diferente. De qualquer maneira, ele aprendeu bem lá. Foi bom, nem foi bom para mim, para o Ameixa, porque ele não ficou lá. E o Ameixa está aí. Um garoto que assinou contrato com o Remo, o que ele quis, uma casa para a mãe dele. Parabéns, garoto. Você vai longe. Ameixa, bem, primeiro a gente fica muito feliz, né, de falar assim contigo pessoalmente, já tinha te acompanhado nas transmissões, né, fazendo narração e vendo você flutuar, né, desfilar jogando. Essa é desfilar jogando. Depois do Iago Pikachu, que para mim é um dos ídolos recentes do futebol do Pará. O Rony, eu não vou ficar aqui massacrando, cornetando o Rony, não. Negativo. Aliás, eu fiquei até feliz de ver que não adianta ninguém falar mal do garoto, não, que está ali a foto dele lá para trazer sócio. E agora a gente vê você. Felicidade, que Deus te abençoe. Isso aí, muito obrigado pela força, né, que você vem me dando. Acho que foi um momento bom na minha carreira ter aparecido agora, nesse ano, no título paraense. Agora dar sequência no trabalho, vem a Série D agora aí para a gente conseguir o acesso. Olha lá, você quebra um paradigma nessa juventude, em vários setores da vida e principalmente no futebol. Uma das primeiras coisas que o camarada quer é um carro. Você fez exatamente como era do meu tempo. A gente que primeiro queria uma casa. O teu tempo, né? No meu tempo, o sonho de qualquer caboclo que vinha do Nordeste, do interior, tá entendendo? Da periferia, do subúrbio, que hoje em dia é periferia. No meu tempo era subúrbio, era baixada, né? Quando galga uma postura, uma posição, eu quero ter a minha casa. É impressionante. Isso, né? Foi a primeira coisa que eu botei na minha cabeça, né? O carro, se vier, é consequência. A casa mais importante, dar um conforto para minha mãe, botar ela num lugar melhor. Essa é a minha meta aí. Ameixa, felicidade para você. Valeu, muito obrigado. Essa daí é uma safra muito boa que está vindo agora no Campeonato Paraense. Vários jogadores aí que estão aparecendo nos grandes clubes, Remo e Paysandu. É isso aí, agora só é os dirigentes do clube dar mais uma olhada para a base, melhorar a estrutura, dar mais atenção aos garotos e dar valor também que, como saiu esses jogadores agora que estão aparecendo, como Pikachu, Igor João, Ian, até mesmo eu, Rony, tem mais lá na base com a mesma qualidade, até mais para suprir no profissional e aparecer. Recado para o senhor, presidente, depois que superar essa história de afastamento.
Ele sabe que eu estou dando atenção para bastar, que nós temos 4 contratos de 4 garotos. Ameixa, Igor João, que não estava mais no Remo. Hoje o Rony, o Igor João, tem um contrato, se não me falta a memória, de 3 anos. E o Silvio. Quem? Silvio é 3. 2 o Ameixa, 3, o Silvio 3, Igor João 2 e o Kleber 2. E tem mais um, o Vitor, né? Que tem um contrato de 3 meses, mas vamos renovar agora, se Deus quiser, prorrogar, tá? Essa é a safra. E o Matoso, grave bem a data hoje. Se Deus quiser, na gestão dominou-a, nenhum garoto vai sair do Remo, se o Remo, como nós temos todos os jogadores, contrato agora, 80% é do Remo e 20% do jogador. Esse garoto, o Ameixa, foi muito feliz. Um garoto que o que ele joga, não tem um empresário hoje. Não digo que é a maldição do futebol empresário, mas um garoto desse ter cabeça e, como já foi falado, querer uma casa para não querer um carro, tem muita cabeça. Esse garoto vai longe. E a minha meta, a minha gestão, você vai ver. Se Deus quiser, eu vou evitar de ter questão trabalhista e vai ser 0 a perca de jogador feito pelo Clube do Remo. Eu estou defendendo, eu tenho um contrato com o Centro de Treinamento do Carajás, que é uma despesa de uns 30 mil, onde o aluguel é 10 mil e mais 2 funcionários que é de lá, 15 mil mês. Dia 5, se não pagar, dia 6 o centro está fechado. E a minha gestão vem cumprindo. Eu deixo de fazer qualquer coisa, mas o Carajás a gente paga, que de lá vocês vão ver. Hoje teve um treinamento lá, para sub-17 e sub-20. Você vai ver os jogadores que nós vamos, se Deus quiser, ter o fruto que vai dar esse centro de treinamento. O Carajás aparece não ser importante, mas na hora que o Remo tiver jogos no Baianão, nós deixaremos de ter campo para treinar. E aonde vai ser? Carajás. Até o final do ano, me cobre se eu não tenho 3 campos de treinamento digno igual o Baianão. Aí, deixa eu lhe falar, Minô, só para terminar. Eu vi você falar esses dias, até eu botei no meu Twitter e no Facebook. Teve gente que te chamou, esse homem, para a idade dele, é um sonhador. Eu digo, mas infeliz do homem que não sonha, né? Você falou que no seu mandato o Remo sobe para a Série C e no ano que vem sobe para a Série B. Não, aí você sai. O meu mandato, 2015, se Deus quiser, eu termino na Série C. Em 2016, eu B. Em 2018, eu vou passar 18 e 19, porque eu vou ser candidato. Eu não Você já está prevendo a reeleição. Agora, eu não ia. Isso eu vou dizer, isso é um desabafo. O meu vice seria o presidente. Não, agora ele vai ter que bater chapa comigo. Que ele diz, eu agradeço. Sempre falei que o Henrique Custódio cooperou muito com minha eleição. Mas o que ele fez não se faz para maior inimigo. Se Deus quiser, o Minoa em 2017, presidente do Remo na B. Aí eu vou passar os meus 2 anos estruturando melhor o Clube do Remo e deixar para um futuro. Tem jovem aí da nossa equipe que está, como o Patrick está aqui com a gente, nos ajudando, inúmeras de pessoas. Nós temos um grupo de mais ou menos 50 que me ajudaram na minha eleição, porque Matoso, se não fosse essa pessoa vestir a camisa do Remo,
eu não seria presidente. Então, gente da gente, principalmente a gente azulina, o fenômeno azul, fica difícil tratar do Clube do Remo enquanto a bola não rolar, porque a bola rolou, os jogadores deram resultado. A bola rolando ou não rolando, tem uma torcida que sustenta essa história centenária. Fica difícil a gente dizer com exatidão o que anda acontecendo no Remo. Após essa entrevista, aliás, durante essa entrevista que eu fiz com o Pedro Minoa, o Cláudio Bernardo não era diretor. Após a entrevista, ele era diretor. Ou seja, as incertezas ainda dominam o filho da glória e do triunfo. Muito bem, gente da gente, hoje o Paysandu joga contra o Ceará Sporting. Expectativa de Mangueirão lotado. Olha, o Ceará, vovô, não é fácil. Aliás, Paysandu e Ceará tem uma certa afinidade, sabe? Eu tenho um amigo, um vizinho lá da rua, torcedor do Paysandu, lá na Angostura, que ele é cearense. Aquele é papão da Curuzu. É torcida bicolor. Lá no Ceará ele é Ceará Amor. Aí eu pergunto pra ele, e agora? Diz, claro, Matoso, sou Paysandu. Então, um abraço também ao meu querido Chico Alves, tá certo? O Apolo, o Emilson, o Edilson, todo esse pessoal bicolor aí na Angostura, no bairro da Pedreira. Então, só para relembrar, começou a reabilitação do Papão da Curuzu, eu vi elogios rasgados pela postura do time dentro de campo. É esse o Paysandu que deve ser? Vamos lá, como foi a bela vitória dentro do Frasqueirão? Não podia ser melhor, né? Botou o ABC dentro do Frasqueirão, mas o técnico deles, nossa, dá uma bronca na arbitragem, normal. Uma partida decisiva e apenas uma vaga para seguir na Copa do Brasil. Em campo, ABC e Paysandu. E foi o Papão que tomou conta do primeiro tempo, dando poucas chances para o time potiguar avançar. Os visitantes mostraram muito mais agressividade em campo e criaram as melhores chances. E aí, atenção redobrada para a zaga do Alvinegro e responsabilidade a mais para o Saulo, que teve que fazer boas defesas para evitar os gols. E apesar do ABC tentar, e à beira do campo Josué Teixeira já demonstrar preocupação, a melhor chance da equipe neste primeiro tempo foi o lançamento do Wellington Bruno para o Kaique, que sozinho, cara a cara com o goleiro, não marcou. Primeira etapa da partida, tudo igual, 0-0. E se o problema era tempo, os donos da casa voltaram diferentes e ao ataque. E logo no segundo minuto de bola rolando, Fabinho Alves recebeu na esquerda e cruzou para Bruno Luiz abrir o placar. 1-0 para o ABC. Mas esse segundo tempo prometia. O Paysandu queria o gol do empate para garantir a classificação. A disputa cada vez mais acirrada em campo nos dois lados. Até que aos 19 minutos, polêmica. O atacante Leandro Cearense entrou na área, tentou driblar Suelton e acabou caindo. O árbitro Guilherme Sereta marcou pênalti e deu o segundo amarelo ao zagueiro abecedista, que foi expulso. O lateral Iago Pikachu cobrou e fez. O árbitro mandou voltar a cobrança porque o Jonathan do Paysandu invadiu a área antes. Pikachu de novo chutou e empatou para o Papão. 1-1. Com 1 a menos em campo, o ABC se perdeu e o Papão aproveitou para pressionar e ameaçar. Até que o atacante Ailon recebeu passe na entrada da área, os jogadores do ABC ainda pediram impedimento, mas o juiz seguiu o lance e o Carlos Alberto marcou o segundo. 2-1 para o Paysandu. E aí, a torcida insatisfeita começou a deixar o local. Até o placar apagou. Fim de jogo, 2-1 para o time paraense. Eu comecei o jogo com um time que fez um bom jogo lá em Criciúma. Então, por mérito e pelo momento, a gente preferiu manter esse time. Viramos o tempo e aí eu preferi trocar, colocar o Bruno e o Fabinho. E eu acho que nós começamos bem o jogo, no segundo tempo. Conseguimos o gol, estávamos dominando o jogo. Só que já com 12 minutos o Ronaldo começou a errar muito pelo cansaço, do desgaste do jogo. E eles estavam jogando muito por dentro. Eu tive que tirar e colocar um segundo volante, que a gente só ficou com o Bahia. E eu coloquei o Maurício para a gente equilibrar, organizar e ter consistência para você atacar de novo. Aí o jogo acaba
com uma imoralidade. O Sereta devia ter vergonha. Ele devia chegar amanhã e entregar o escudo dele de arbitragem. Josué disparou contra o árbitro Guilherme Sereta. Na opinião do comandante do time, qual a sensação após esta partida? Decepção. Muito bem, gente da gente, número 12. E para terminar o programa, bem, você está vendo uma imagem aqui? Pois é, gente. Nós vamos terminar o programa falando de começo. O Paysandu está aqui, eu era curioso em conhecer, viu? Curioso em conhecer essa obra da atual diretoria comandada pelo Dr. Alberto Maia, essa obra daqui. O Paysandu deve fazer essa Casa do Atleta, que quando eu comecei minha carreira, eu andei muito por aqui, reportando. Então são 19 apartamentos. Isso é investimento para o clube. É por isso que às vezes a gente vê algumas situações que vem acontecendo no Paysandu Esporte Clube, no crescimento, por exemplo, do seu sócio fiel torcedor. Isso representa o quê? Ao que se sabe, o Paysandu gasta em torno de R$10 mil por jogo, em concentração, hotel, enfim. Com isso aqui, com esse prédio, com esse hotel concentração, com 19 apartamentos, considerando que o Paysandu tem, só no Campeonato Brasileiro, 38 jogos, né? Nós temos mais o quê? 10, 12 no Campeonato Paraense. Eu não vou nem contar com Copa do Brasil para não me complicar a conta. Vou falar em 50 jogos, entre Parazão e Campeonato Brasileiro. Eu não estou contando com Copa Verde nem com Copa do Brasil. 50 jogos vezes 10 mil dá 500 mil. Se considerarmos que a obra está orçada em 600 mil, gente, em 2 anos o Paysandu já terá recuperado o investimento daqui. Então isso é legal, é preciso a gente salientar esses aspectos positivos dos investimentos do clube. É uma coisa que nós sentimos muita falta aqui no futebol do Pará. E a gente quer parabenizar. E a Curuzu, que cada vez mais fica pequena para o torcedor do Paysandu Esporte Clube. Ao que se sabe, o número de sócios torcedores já passa dos 15 mil. E a lotação do Paysandu, do estádio da Curuzu, chega a 16.200 e pouco. Quer dizer, como é que vai ser? Isso é um assunto para um outro programa. A gente quer parabenizar, fazer esse registro, porque o Paysandu, do jeito que está, os seus jogos devem ser no Mangueirão. E o Mangueirão tem que estar pronto para receber o torcedor do futebol do Pará. E a gente conclama a Fiel Bicolor para lotar, para entupir o Mangueirão neste jogão de bola contra a grande equipe do Ceará, depois do belíssimo resultado considerado fora de casa. Então, hoje, todos rumo ao Mangueirão. Um abraço e até a próxima.